Só uma informação de momento, Rodolfo. A Sirene voltou a tocar lá próximo ao Morro da Oficina, onde o Marco Sadoc tá. Ele acabou de passar a informação pra gente. Próximo. No Morro da Oficina não tem. Onde houve a tragédia e onde a maioria morreu, não tem. Não adianta, tem que ter sirene em todos os pontos de risco, que, aliás, não deveriam nem existir. Né? Se é ponto de risco, se é encosta, se pode ter tragédia, as pessoas nem poderiam morar ali. E você, com as remoções e construções de casas, poderia resolver isso. Ah, Rodolfo, mas não é fácil. Realmente não é fácil, não. É para isso que eles estão lá. É para isso que eles foram eleitos. Nós tivemos uma tragédia de 2011, tivemos outra na década de 70, tivemos em todas as décadas anteriores. Todos os recados foram dados. Quantas vidas nós perdemos? E a gente não aprende. Está tendo uma grande discussão agora. Todos os jornais dando informações, a gente também, sobre os recursos que não foram usados, coisa que estava no orçamento, não estava no orçamento. Aí o governo do estado soltou nota dizendo que no caso deles, né, porque você tem uma cobrança geral, não tem um ente. É difícil quando você tem uma tragédia em que essa responsabilidade, como eu falei mais cedo, ela fica difusa. Uma coisa é, um cara pega um carro, ele acelera, bêbado, mate alguém, fulano de tal fez isso. Outra coisa é, você tem uma tragédia da Boate Kiss, em que um espaço como aquele, um Arapuca, é feita, e você tem, por outro lado, uma banda que sobe no palco e que estoura o negócio com fogo e começa a usar para poder chamar a atenção lá do público, e aquele negócio bate em cima na proteção, que não deveria também estar ali daquela forma, etc., que lambe completamente o espaço e as pessoas com poucas saídas ficam confinadas e morrem. Aí você tem os donos e você tem a banda. Só que quando você olha para uma tragédia como essa, e aí? Ah, mas o histórico é muito grande. Você não tem uma digital, uma ou duas. Você tem todos os governantes municipais, o que estão agora, mas também os que passaram, os estaduais, os federais, os secretários, os ministros, quem é de banco do não sei das quantas. Então, fica uma coisa que nenhuma responsabilidade, nenhuma punição acontece. É a impunidade total e restrita, com mortes e mortes e mortes. Dezenas, centenas, milhares, como a gente vai juntando os corpos, com todas que acontecem no Rio de Janeiro e no Brasil. Aí o governo do estado, já que obviamente tem uma parte nisso, divulgou uma nota dizendo que, apesar das restrições financeiras, porque estava quebrado por causa da situação lá da recuperação fiscal, mesmo assim investiu 300 milhões em quase 30 ações de prevenção a desastres, fizeram contenção de encostas, limpeza de rios, melhoria de equipamento do Corpo de Bombeiros, transferência de moradores de área de risco com aluguel social, entregaram 340 unidades em Petrópolis, investiram 115 milhões com a SEDAI em rede de água e esgoto, ainda adquiriu 350 milhões em materiais e serviços para um plano de contingência de chuva de verão e que já esse ano de 2022 empenhou 115 milhões para investir, no caso, na região serrana do Rio de Janeiro. E eu digo, como disse para pessoas do governo que também me procuraram e para os outros, que isso não resolveu nem de longe a situação. Entregamos 340. Pumas, a gente tem milhares morando. Ontem eu dei um dado aqui, né, que está me fugindo agora, um gráfico que eu até encaminhei para a Ágata. Em Petrópolis são mais de 300 mil moradores, são mais de 100 áreas de risco. Você tem milhares de pessoas que estão já identificadas nessas áreas só em Petrópolis. Removemos 340. Putz, demos 340 casas. Não é nada. Ah, é um passo? Mas não é nada. Sabe por quê? Porque em um mês outras 340 já entraram em áreas irregulares. Porque a prefeitura também não faz sua parte. Então, ou a gente faz uma força-tarefa, ou a gente aproveita uma tragédia pelo menos para virar uma página da história do Brasil e faz uma força-tarefa para entender e realmente mudar isso, ou não adianta. Ontem o Murilo Rocha me escreveu, jornalista, e a gente estava tendo aqui uma conversa pelo WhatsApp, e ele falou algo que é repetido por várias pessoas. Ah, Rodolfo, mas não adianta, por exemplo, pega o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, capital. Você não pode tirar alguém, ou achar que vai conseguir tirar alguém, sei lá, da comunidade do Vidigal, Rocinha, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, fazer uma construção, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, que foi o último plano, mesmo assim também, muito aquém do que a gente precisa de habitacional. Agora o governo lançou esse Minha Casa Amarela, alguma coisa assim, Casa Verde Amarela. Mas você pega e constrói em paciência, não tem nem ônibus para passar lá, longe do trabalho dele, ninguém quer ir, o cara não aceita, não topa, pá. Realmente,
Agora, quantos terrenos estão vazios na zona portuária do Rio de Janeiro, onde ele, por exemplo, estaria no centro com transporte por todos os cantos? Quantos? Quantos? Podendo construir um arranha-céu, porque veja aquele que está construído lá, um privado perto da roda gigante, o tamanho, 30, sei lá, 40 andares. Quantos terrenos estão vazios às margens da Avenida Brasil, que está completamente abandonada? Quantas fábricas, depósitos? Tinha uma rede de lanchonete do lado direito que tinha drive-thru, nem existe mais. Quantas existem na Zona Oeste? Quantos terrenos da União estão vazios nesse momento? A segunda-feira, se eu não estou errado, neste programa aqui, nesta semana, quando ainda não tinha acontecido a tragédia, porque foi depois, o Briggs trouxe uma informação de um estande de tiro das Forças Armadas, lá atrás foi usada pelo Exército, mas do lado da Mangueira, em São Cristóvão, que é gigante, que os moradores nos procuraram para falar que aquele terreno, olha, vão invadir, depois que invadir não tira mais. Não tem terreno? Se você bota ali 2, 3, sei lá quantos prédios, remove para lá pessoas da Mangueira, aí as pessoas que foram removidas, você pega a área delas, lá no morro, na base do morro, onde for, e também depois delas removidas com casa, você, onde elas estão, começa a subir mais prédios ali. Hoje tem método construtivo, eu vi lá, a China construiu durante a pandemia um hospital em 10 dias. Hoje tem método construtivo, que você, claro, precisa dar dignidade, tamanho e tal, mas você tem métodos construtivos que são quase que caixotes, legos para você fazer prédio, para você fazer construção. E aí você tirou, botou ali, num terreno do lado, e você vai... Ah, Rodolfo, não é fácil. Não é mesmo. Ah, é difícil. É muito difícil. Mas cadê? Vocês estão enfrentando aonde? O que vocês fizeram? Aonde vocês estão construindo? O que vocês estão propondo? Quantos vocês tiraram? Quantos vocês estão impedindo de entrar em áreas que a gente sabe que em chuva depois vai deslizar, vai cair, vai matar? Não estão fazendo nada. Todo mundo de braço cruzado. E aí na hora que vem a tragédia, vai lá, é aqui, meu Deus, vamos fazer anúncio, vamos acontecer, sobrevoa local, aí não sei o quê, não vamos abandonar Petrópolis. Nada disso, não vai mudar. Não vai mudar. Porque, olha só, a gente precisa desassorear Rio, claro. Inclusive com os transbordamentos, a gente teve perdas de vidas, pessoas que foram arrastadas no centro de Petrópolis. Mas a maioria das mortes, sempre nas tragédias, como foi em Franco da Rocha, como foi em Minas e em tantos outros lugares, lembre-se do Morro do Pumba, lembre-se da tragédia no centro do Rio de Janeiro, lembre-se da tragédia em Angra dos Reis, naquela virada do ano, no Morro do Areal, que deslizou e matou um monte de gente. Normalmente, as grandes tragédias, o maior número de mortos, são deslizamentos de encostas, de áreas de risco. Eles não botam a porcaria da sirene, como não colocaram no Morro da Oficina, eles deixam ocupar e eles não removem as pessoas construindo casas, fazendo um programa habitacional do tamanho que a gente precisa no Brasil. Ah, a gente desassoreou o Rio. Ok, tem que fazer. Ah, mas a gente avançou com o saneamento. Claro que tem que fazer. Ah, mas a gente também investiu lá para baixo em drenagem, dragagem de lagoas, etc., porque ali tem um problema, ok. A gente construiu, como lá na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, se construiu aqueles piscinões embaixo da Praça da Bandeira, legal. A gente fez um desvio do Rio Joana e jogou água para a Baía de Guanabara, boa, tá certo, tá todo mundo de acordo. Mas enquanto a gente não olhar para as encostas, e enquanto a gente permitir que cada vez mais as encostas sejam ocupadas e que qualquer um sabe, qualquer leigo vê que aquilo era de risco, nós vamos continuar sepultando dezenas, centenas e milhares de pessoas todos os anos nas chuvas de verão. Não tem novidade nenhuma. Então, a tragédia maior, que é a tragédia humana e a tragédia de perdas, ela se dá exatamente nesses pontos onde nada, absolutamente nada se faz, nada se constrói, nada se cria, nada se propõe. Qual será a próxima cidade? Qual será o próximo Morro da Oficina? Qual será o próximo ônibus eventualmente arrastado? Qual será a próxima encosta de Angra dos Reis ou de onde for que vai deslizar e carregar sonhos, vidas, famílias, projetos de vida, bebês no ventre da mãe, como tantas grávidas que morreram, como a gente relatou nessa tragédia? Qual será? A gente fica todo o verão, toda a chuva de março, que ainda virá ainda no próximo mês, fazendo revezamento de cidade pelo país. Revezamento de tragédia, revezamento de cemitério, revezamento de reportagens na porta do Instituto Médico Legal para trazer os relatos, os pequenos Arthur,
João, Maria, Letícia, Ágata e por aí vai. Enquanto a gente vê as autoridades prometendo, dizendo, perguntando, falando e prometendo em ano eleitoral ainda mais e dizendo que vão mudar. Não mudam. Pode anotar o dia de hoje. Anote o dia de hoje. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2022. Além das tragédias que vão acontecer até lá, anote. Ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, volte, avalie, vá a Petrópolis e você vai ver quantos morros vão estar ainda mais ocupados. Quantas casas foram construídas. Quantos conjuntos foram entregues. Quantas áreas de risco existem. A coisa estará pior. Quer anotar? Com todas as promessas aí. Prefeito, governador, presidente lá agora da República, quer apostar que daqui a 2, 3, 4 anos a gente não só parou no tempo, como a gente piorou em Petrópolis. E nos outros lugares também, é que Petrópolis, infelizmente, é a tragédia da vez.